E aí, meus irmãos, tudo bem? Vamos lá então, continuando. Vamos agora falar sobre oração. Exato. Esse é o vídeo que eu vou falar exclusivamente sobre oração, ok? No último vídeo eu falei sobre leitura dos evangelhos, tá? Se você tipo assim, vai ter a oportunidade de voltar a assistir várias vezes esses vídeos aí, tá? E agora nós vamos falar sobre oração. Vamos lá. Jesus, ele fala sobre oração e ele também ora, né? Jesus dá o exemplo. Jesus, quando ele chega e fala e ora, você vai ver Jesus ele orando algumas vezes. Ele fala para os discípulos: eu vou no monte orar. Por exemplo, Jesus está num determinado local e ele fala para os discípulos assim: ó, vão, peguem o barco e atravessem para o outro lado, para a outra margem do mar, ok? Ou do rio ali, né? Do local. Aí Jesus fala: enquanto isso eu vou no monte orar e depois eu encontro com vocês no meio do caminho, ok? Jesus, a Bíblia diz que ele vai lá orar no monte sozinho, ele vai lá orar, ora e daqui a pouco ele volta e acontece a cena, né? O milagre de Jesus andando sobre as águas, ok? Aí quando Jesus chega perto, aquela história de Pedro, vocês já sabem como é que é. Essa é uma das vezes que Jesus orou. Você vai ver também Jesus orando quando ele vai no Getsemane. Aí ele vai lá no Getsemane para orar. Ele vai lá, ora, e é a parte lá da cena que ele pede para o Pai, a parte de mim este cálice. Mas aí também ele fala: mas que seja feita a vontade do Senhor. A palavra diz que Jesus foi lá para orar. Jesus fala o que para os discípulos dele? Você sabe do que a gente está falando, né? O que Jesus fala para eles? Vamos comigo. Você lembra quem foi os discípulos que foram com Jesus até o Getsemane? Sim ou não? Foi lá em cima, lá perto de onde Jesus orou. Eram 12, mas só 3 foi com Jesus. Escreve aqui nos comentários aqui. Quem são os 3? Vamos ver se você conhece, né? Um pouquinho aí sobre o texto bíblico. É bem conhecida essa parte, hein? Então põe aqui nos comentários e para mim escreve aí quem eram os 3 que foram com Jesus. Vamos ver se vocês sabem a resposta, ok? E ali então Jesus ele vai para o monte e ele começa a orar. A Bíblia diz que ele começa a suar sangue e ele tem ali as suas reações. Mais uma oração de Jesus. Teve uma vez também que Jesus vai orar e acontece também de aparecer Elias e Moisés no monte onde Jesus estava orando. A Bíblia diz que o rosto de Jesus brilhava. E ali então apareceu Moisés e Elias conversando com Jesus. É onde Pedro, os discípulos, chega lá e fala assim: podíamos fazer um acampamento, fazer aqui um tabernáculo, que significa vou fazer uma pousada, uma cabana, vou fazer um local para que cada um de vocês se hospedem. Só que quando, acho que Pedro, né, fala isso, a voz do céu vira assim e fala: psiu, ouve o que o meu filho tem para falar. Em outras palavras, Deus fala para Pedro assim: cala a boca, mano. Fica quieto. É para você estar aqui para ouvir. Fica falando bobagem, hein? Se você for ler, é mais ou menos isso que Deus fala para Pedro. Você vai ver também Jesus, ele orando em algumas outras situações. Por exemplo, quando Jesus chega e Lázaro está morto. A Bíblia diz que Jesus chega de frente ao local onde Lázaro estava, o corpo, né, de Lázaro estava, e a Bíblia diz que Jesus, ele olha para os céus e começa a falar com o Pai. Pai, eu agradeço que o Senhor sempre me ouve. Aí está lá escrito: mas estou falando isso pelo povo que está em volta. Jesus estava ensinando o povo a orar, a ter fé. Exatamente. E a Bíblia diz que Jesus vai lá, ora, e ele fala assim: eu peço que o Senhor me ouça. E de repente Jesus termina de orar, olha para o local onde Lázaro estava, manda tirar a pedra, fala: tira a pedra aí, meu filho, arranca essa pedra daí.
e Jesus vira assim e fala: Lázaro! Chega lá e fala: Lázaro! E a Bíblia diz que o Lázaro sai todo parecendo uma múmia, né? Lázaro olhou assim e falou: ué, eu tô em Israel ou tô no Egito? E essa foi mais uma vez que Jesus orou. Um certo texto de Mateus, um discípulo de Jesus chega em Jesus e fala assim: ô mestre, ensina-nos a orar. Como devemos orar? Como que a gente faz para orar? Ensina a gente a orar. Eu imagino Jesus fazendo assim e falando: o quê? Se eles querem aprender a orar, eita benção, glória a Deus. Jesus fala assim: quando vocês forem orar, não faça como os hipócritas, que vão nas esquinas orar, vão nas ruas orar, vão mostrar que são homens de oração, que ficam fazendo assim para as pessoas verem as suas orações. Jesus fala: já vocês não, vocês, meus seguidores, vocês, meus discípulos, vocês vão lá para dentro do quarto. Vai lá para dentro do quarto. Chega no quarto e fecha a porta. Pega a porta assim, ó. Fecha a porta. E comecem a orar. Orem na intimidade. Não é para ficar mostrando que vocês são de oração. Não é para vocês serem hipócritas, como os religiosos. Jesus falou isso. Como os religiosos são hipócritas. Vocês vão para dentro do quarto, e vão orar. Imagino eu na cabeça dos discípulos falando assim: ok, a gente pode até ir pro quarto orar. Mas a gente vai orar o quê? Como? Aí, se os discípulos estavam se perguntando isso, então Jesus vira assim e fala: quando entrares no quarto, fechar a porta, ore assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa é nada mais, nada menos do que a oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, se não me falha a memória, tá? Deixa eu te explicar uma outra coisa rapidinha. Eu ensino pessoas e faço, tá? Nós estudamos os evangelhos, nós não memorizamos os evangelhos. Memorizar é uma coisa, estudar é outra. Você vai me ver raramente falando de referências dos versículos, mas você vai me ver falando dos evangelhos, mas dificilmente eu vou falar o que eu falei agora. Mateus capítulo 6, versículo 9, a partir do versículo 9. Mateus 10, Mateus 12. Dificilmente você vai me ver fazendo isso. Por quê? A intenção não é deixar você preso, amarrado em um versículo. Não. A intenção é fazer ou te ensinar a estudar a palavra, a ter sede de estudar os evangelhos, mergulhar de cabeça nos evangelhos.
A intenção é essa. Então eu não quero que você fique preso a fazer igual um monte de hipócrita, um monte de palhaço que tem por aí, um monte de papagaio que tem por aí, que fica citando, Mateus capítulo 15 diz isso, João capítulo não sei o que diz isso, Salmo 91 fala aquilo, e fica um monte de versículo pescado, que significa texto fora de contexto. O maior problema da religião nos dias de hoje é o texto fora de contexto. São pregadores, são pastores, são pessoas que ensinam a palavra, até mesmo de outras religiões, são kardecistas, são pessoas que eles não estudam o texto dentro do contexto. Eles pegam versículos e fazem do versículo um contexto. Por exemplo, quando você pega a parte que fala assim, tudo o que vocês decidirem na terra será decidido no céu. Tudo o que vocês quiserem, tudo o que vocês resolverem, tudo o que vocês assinarem será resolvido também no céu. Se você pega o versículo fora de contexto, serve para qualquer barbaridade. Imaginem três homens de Deus se reunindo para decidir roubar as pessoas da igreja. Que isso, Diego? Isso não acontece. Não acontece uma ova. Eu falo para você, quando eu fiz o meu curso pastoral, quando eu me formei junto com a minha esposa, nós fomos ensinados a vender a palavra de Deus, a usar a palavra de Deus, para fazer, sabe o quê? Convencer pessoas a dar dinheiro. Nós passamos boa parte do nosso curso pastoral aprendendo como conquistar, como fazer o povo abrir o bolso, como entrar na mente, como entrar no coração, usando a palavra, textos fora de contexto, para convencer o povo a dar mais dinheiro, a dar mais oferta, a dar mais dízimo. Eu tô falando isso para você. Quando eu aprendi isso, foi a decisão que eu falei, eu não vou fazer parte dessa igreja mais. Ainda tentei ir para outras igrejas, mas chegou uma hora que não deu. Por quê? Muitas religiões querem o seu dinheiro, meu. Tem as igrejas evangélicas, tem a católica aí que vende de tudo um pouquinho para ganhar dinheiro. Tem as igrejas evangélicas que vendem de tudo também para ganhar dinheiro. Tem as religiões espíritas que também vendem de tudo para ganhar dinheiro. Vende desde os orixás, vende a roupa, vende o desenho, vende o quadro, vende isso, vende aquilo, para ganhar dinheiro. E o problema são os trouxas que compram isso. Quando eu falo trouxa, você que tem conhecimento espiritual sabe do que eu tô falando. Eu não tô falando um palavrão, não tô xingando alguém de tolo, de bobão, de idiota ou algo assim, não. Quando eu falo trouxa no mundo espiritual, você que conhece, você que estudou um pouquinho sobre candomblé, bruxaria, feitiçaria, sabe muito bem o que significa. Eu não vou explicar aqui, que o curso aqui não é sobre religiões espíritas. Não é sobre isso. Se vocês quiserem, vá estudar, vá pesquisar, ok? Então, muita gente está vendendo a palavra de Deus. E eu fiz o curso pastoral e aprendi isso, me ensinaram isso. Mas uma coisa é me ensinarem a fazer o errado, outra coisa é eu fazer o errado. Eu poderia muito bem, meu amigo, pegar esse curso aqui e vender ele. Quantas pessoas pagariam para assistir essas aulas que você está assistindo de graça? Quantas pessoas seria afiliado em uma Hotmart da vida, em uma Amazon da vida, em uma... várias outras, né?
em plataformas de cursos aí, que colocaria esse curso lá e um monte de afiliado ia querer vender. Mas eu não tô aqui pelo dinheiro, cara. Não tô aqui para vender a palavra de Deus. Se eu fosse vender a palavra de Deus, eu tava dentro de uma igreja. Se eu fosse querer ganhar dinheiro com a palavra de Deus, eu ia para uma Universal. Tá lá, é claro. Você não pode entrar numa igreja Universal sem dinheiro no seu bolso. Você tem que dar o dinheiro lá. Tô mentindo? Tô enganando? Não tô. Todo mundo sabe que é isso. Então, se eu quisesse ganhar dinheiro, eu tinha aceitado quando eu recebi o convite para ser pastor da Universal. Eu não fiz o curso pastoral na Universal, tá? Não foi. Foi em outra igreja. Mas quando eu saí, eu recebi o convite para ser pastor da Universal. Exato. E eu não aceitei. Eu não quis. Porque eu não tô nessa por dinheiro. Então, quando eu trago para você todas essas coisas, eu tô pondo na sua cabeça a importância da oração. Jesus chega lá e fala assim, ó, vocês vão entrar no quarto e vai orar ao Pai Nosso. Jesus, durante os 4 evangelhos, ele ensina a forma correta de oração. Jesus chega lá e fala assim, quando vocês forem orar, sejam assim sinceros. Quando vocês forem orar, abra o seu coração. Quando vocês forem orar, se vocês estiverem tristes com o Pai, estiverem agoniados, estiverem com raiva, põe para fora e fala. Porque o Pai já sabe de tudo o que vocês sentem aqui dentro. Então é só vocês pôr para fora. Quantas vezes eu orei e eu achava que Deus era injusto, Deus não gostava de mim, que Deus queria me ver sofrendo, que Deus só queria me ver lascado, que Deus só não ia com a minha cara, e eu ali, irmão, sacrificando, fazendo várias coisas, abrindo mão de fazer coisa errada, deixando de ganhar dinheiro fácil em algumas coisas aí, para ser fiel a Deus. Fechei empresas que eu tive por causa do evangelho, por causa do cristianismo, para não fazer coisa errada. Deixei de ganhar muito dinheiro, por exemplo, com uma distribuidora de bebidas que eu tive em plena Avenida Paulista. A 2 ruas da Avenida Paulista, eu tive uma distribuidora de bebidas. Isso daí há 20 anos atrás, eu acho, por volta disso. Certo? Há 20 anos atrás? Não, uns 15 anos atrás, hein? Para vocês terem uma ideia, quando eu tive a distribuidora de bebidas no centro de São Paulo, a 2 ruas da Avenida Paulista, eu ganhava, quando a gente abriu, cheguei a abrir com um sócio essa distribuidora, e nós ganhávamos R$3.500 por semana, cada sócio, só de lucro. Eu peguei R$3.500 de lucro e ele R$3.500 de lucro por semana. Em uma época que o salário mínimo não chegava a R$600. Nós ganhávamos R$3.500 por semana. Somando 4 semanas, são R$14.000 há 20 anos atrás. 15 anos atrás aí. E chegou o momento que eu falei, eu não posso. Encerramos a parceria, a sociedade, eu tive a chance de continuar no ramo da bebida, e eu falei, eu não posso. Eu sou cristão. Tem muito cristão que é dono de mercadinho, dono de adega. Beleza, amigo. Se você é evangélico e pra você não pesa, beleza, segue lá. Mas pra mim não serve. Não serve. E aí, então, voltando para a oração, Jesus ele chega lá e fala assim, olha, quando vocês forem orar, sejam sinceros. O maior segredo da oração é a sinceridade, irmão. É você chegar e falar assim para Deus, né, na oração, Deus, eu tô triste, eu tô abatido, eu tô com raiva, eu tô querendo enforcar alguém, eu tô achando que o Senhor não é meu pai de verdade, o Senhor não gosta de mim, o Senhor me odeia, porque o Senhor só me coloca em problemas. Quando eu saio de um problema, eu caio em outro. Quando eu saio do outro, eu caio no outro. Quando parece que eu vou começar a respirar, eu afundo de novo em dívidas. Afundo de novo em problemas. Quando eu acho, pronto, não tô mais doente, tô curado, fico doente de novo. Parece que o Senhor não vai com a minha cara.
Eu já fiz isso. Era o que eu estava sentindo dentro de mim. E o Espírito Santo, junto com o Senhor Jesus, me ensinaram isso. Você tem que ser sincero. Me ensinaram e teve a comprovação aonde? Na palavra. Na Bíblia. Teve a comprovação de tudo que eu estou falando para vocês aqui. Tudo tem base bíblica. Tudo é Jesus ensinando. Então vamos lá, para finalizar o vídeo. Primeiro, você vai orar o Pai Nosso. Todo dia. Todos os dias, você vai fazer no mínimo um período de oração. Inicia com o Pai Nosso. Terminou o Pai Nosso, você vai orar e vai ser sincero. Vai pôr para fora o que você está sentindo. Você vai orar. Se você tem algo para pedir para Deus, você vai falar: Deus, me dá uma porta de emprego. Deus, me dá uma ideia para me ganhar dinheiro. Deus, me cura. Deus, transforma a minha vida. Deus, me dá um casamento, me dá uma esposa, me dá um esposo. Você vai fazer tudo isso. Você também vai pedir perdão. Você vai orar e falar assim: Senhor, peço perdão de todos os meus pecados, pensamentos e obras. Tudo aquilo que eu possa ter feito, que possa ter entristecido o Espírito Santo, entristecido a Jesus, entristecido a Deus, me perdoe. Você vai pedir perdão para Deus de todos os seus pecados. E depois que você fizer, primeiro, você orou o Pai Nosso. Segundo, você pediu perdão de todos os seus pecados, pensamentos e obras. Terceiro, você pode ir lá e pedir algo para Deus. E o quarto, você vai orar e vai falar assim: Deus, eu agradeço por tudo que o Senhor me deu. Eu agradeço por todas as coisas que o Senhor me deu. Tudo que o Senhor me ensinou. Eu agradeço pelas coisas boas e eu agradeço as coisas ruins que tudo aconteceu. Você vai ser sincero. Então, primeiro, é a oração do Pai Nosso. Segundo, você pede perdão. Terceiro, você vai pedir algo para Deus. E o quarto, você vai agradecer por tudo que Deus já fez na sua vida. Simples assim. Não precisa de uma oração de horas, horas e horas. Não, é uma oração de minutos. Orou, colocou para fora, foi sincero, levanta e segue a sua vida. Vai para fazer as suas obrigações. Acabou. Simples assim. Vou repetir. Oração do Pai Nosso. Se você não sabe orar o Pai Nosso, pega lá Mateus capítulo 6, versículo 9. Pega Mateus capítulo 6, versículo 9 e leia. E você pode até na oração, abre a Bíblia, seja no celular, seja a Bíblia física, abre lá e leia. Leia o texto, ok? Leia o trecho, né, que fala da oração do Pai Nosso. Você vai ler de joelho. Vamos supor que você está de joelho no seu quarto, certo? Eu recomendo que você ore de joelhos, ok? Vai dobrar os joelhos perto da sua cama. Ah, Diego, mas eu tenho um problema na perna, eu não consigo. Ok, irmão. Então ora sentado. Mas se você tem condições físicas de ajoelhar, vai no seu quarto e ajoelha todos os dias e ora. Ok? Você vai orar. Se precisar, se você não conhece o Pai Nosso ainda, lê Mateus capítulo 6, versículo 9. Enquanto você estiver orando, ajoelhou, abre a Bíblia e lê o que está lá. Terminou a oração do Pai Nosso? Ora e pede perdão. Depois você pede algo para Deus, pede saúde, pede algo, ou algo que você está querendo, peça para Ele. E depois você agradece por tudo que Ele já fez na sua vida. Entendeu? Essa é a aula, o vídeo sobre oração. Tudo que eu falei para você tem base nos evangelhos. Tudo que eu falei para você sobre também a leitura dos evangelhos do outro vídeo tem base nos evangelhos. Quando você começar a ler, você vai ver que tudo que eu estou falando está na sua Bíblia. Ok? Vamos para o próximo vídeo? Vamos lá.